por que o erotismo dentro do casal diminui com o passar do tempo. Ou seja, na verdade, por que que depois de um tempo já não rola mais? O interesse entre os dois praticamente inexiste. Eles começam a se evitar, começam a rolar um monte de desculpas, um monte de... Fica uma coisa meio envergonhada, né? Os dois sabem que tem alguma coisa que não está dando certo. Mas como você acha que isso assim, não, parece que com todo mundo acontece isso, então você começa a dar de barato que isso é assim mesmo. Caramba, não é assim, né? O erotismo, a sexualidade é o que existe de mais brilhante nos relacionamentos, né? Vamos combinar que isso é verdade. As possibilidades de verdade. Não estou falando de sexo pelo sexo, não estou falando disso. Não estou falando de um sexo automatizado, estou falando do encontro, do envolvimento. Isso é uma coisa fantástica, né? Um relacionamento onde isso não aconteça é um relacionamento manco, é um relacionamento pela metade, é um relacionamento, no mínimo, que não está desenvolvendo tudo que poderia desenvolver para as pessoas que estão ali. No mínimo, né? Então, por que que diminui? É o que eu disse até agora, porque este relacionamento que nós fomos treinados, nós fomos amestrados para pensar que era um relacionamento sério, que é lá do meio do século XX para frente, né, que os nossos pais nos ensinaram, que a gente ficou com essa mentalidade, que a gente se assusta com este mundo tão mudado, tão diferente. Este relacionamento, este casamento, ele é muito massacrante, é uma rotina massacrante. Ele não foi talhado, ele não foi desenhado para que as pessoas tivessem um espaço delas para viver a amorosidade e a própria sexualidade e o seu erotismo. Tanto é verdade, que os casais que percebem isso falam assim, vamos apimentar a relação, vamos recuperar o que a gente perdeu. O que eles fazem? Invariavelmente, vão para outro lugar. Ou vai viajar, ou vai para um motel, ou cria uma nova roupa, ou usa uma nova roupa, ou compra uma lingerie. Sai dali. Tem que sair dali para tentar reviver um certo erotismo. Tem que sair, porque ali não rola. Não é para rolar. Tem que ser muito valente para dentro do ambiente familiar, eu digo familiar no sentido de que cheio de compromissos, cheio de dificuldades, cheio de horários, cheio de responsabilidades. Caramba, a sexualidade, o erotismo acontece nos momentos de relaxamento, nos momentos de devaneio, nos momentos onde você pode ficar quieto, né, com a pessoa, no sentido de estar só com a pessoa, pode desligar dos problemas, pode ter um espaço que é seu e da pessoa. É nesta bolha, é nesse espaço que acontece o erotismo. Imagina assim, né? O cara e a mulher, aquela loucura o dia inteiro, só problema, só dificuldade, só coisa para resolver com o filho, com a filha e tal. Como é que essas pessoas vão ter espaço para desenvolver o próprio erotismo? Como? Entendeu? A gente não consegue virar a chave do quarto e virar a chave dentro e falar assim, então apagou, deixo tudo lá fora e agora eu vou estar livre, leve, solto para viver a minha sexualidade com a minha esposa, com o meu marido, sei lá. Isso já é difícil. Não, difícil não, isso é impossível. Só que, além disso, tem outras coisas, como, por exemplo,
São anos e anos e anos de mágoa, de assuntos, de conversas que mal entendidas, ofensas, às vezes a pessoa nem sabe que ofendeu, né? Ofensas que não foram ditas, uma comunicação errada, confianças traídas no sentido amplo, e eu falo isso depois no RB, quanto que você pode perder de confiança com as pessoas. Enfim, são tantas, conforme vai passando o tempo, é claro que você vai acumulando momentos ruins. E se você não tem um mecanismo para limpar isso tudo, aqui isso vai se acumulando, vai se acumulando. E como é que você vai ter vontade de fazer sexo com uma pessoa que você está magoada, que você está magoado, no meio uma vida que não tem espaço de relaxamento, que não tem espaço para viver a sua realidade, como é que você vai viver sexualidade com isso? Então, é claro que este formato de relacionamento faz com que o interesse sexual diminua, que o erotismo diminua, porque é assim que ele é programado para fazer. E se depois, e ainda depois que você já teve seus filhos, o relacionamento, o casamento já produziu aquilo para o qual ele foi desenhado, que é para reprodução dos filhos, aí então que dá só. Se a sexualidade era toda ela para reprodução, se a reprodução já foi feita, a sexualidade ficou para quê? Para que serve? Para nada, né? Porque ninguém ensinou você qual é o papel da sexualidade, qual é o papel do erotismo no seu desenvolvimento, no desenvolvimento do outro. Pelo contrário, todo mundo falou que isso tudo era muito errado, que sexualidade era só para procriar. Entende? Então, esse é um enorme problema. Como você desmonta esse mecanismo, desmonta essa fabriquinha de acabar com o erotismo e remonta com algo brilhante que pode fazer com que o tempo haja a seu favor, que o tempo crie cumplicidade, que o tempo crie possibilidades, crie curiosidade, crie vontade de descobrir coisas novas. Como? 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 Isso você precisa aprender. Percebe? Não tem como. Você não sabe. Você precisa aprender a fazer isso.